Aliás, lembra do PPP? Olha, você que está nos assistindo, TV PPP, um abraço de coração, tá? Vamos falar hoje sobre segurança pública. Antes eu já vou logo dizendo, eu entendo que, olha, rodoviários, com esses ônibus superlotados, permanentemente superlotados, por que não colocam os rodoviários entre as pessoas, os grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19? Assim como profissionais da segurança pública e outros profissionais da educação, por exemplo. Olha, a todos um abraço de coração. Vamos ficar comigo então por um bom tempo. Vem aí a primeira entrevista do programa. Olha, a gente vai conversar aqui na TV PPP com o Coronel Rocha. O Coronel Rocha, ele está na reserva da Polícia Militar de Sergipe, conhece a segurança pública de Sergipe e conhece também as coisas relacionadas ao município de São Cristóvão. Basicamente sobre esses dois temas que nós vamos conversar. Rocha, o Estado pode colocar os policiais nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19? Bom dia, Gilmar. Eu penso que não só pode, como deve. Os policiais militares estão na linha de frente. É óbvio que não como os profissionais de saúde que estão dentro dos hospitais. Mas quem faz a primeira assistência a qualquer pessoa, inclusive em municípios que não têm hospital, é a Polícia Militar. E a Polícia Militar vai para todo tipo de ocorrência, assim como a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim, os profissionais de segurança pública. Todo tipo de ocorrência, com todo tipo de pessoas. Então, eles precisam estar preservados, até porque nossos profissionais estão adoecendo e estão levando a doença para dentro de casa. Então, eu penso que seria importante e justo que o governador ou que o prefeito da cidade decidisse por vacinar prioritariamente aqueles que estão na rua 24 horas por dia em todos os municípios de cada estado brasileiro. Eu tenho ouvido muitos policiais que reservadamente me dizem, Gilmar, treinamento para o uso da arma, por exemplo, que esses treinamentos são, dizem eles, são muito pequenos, às vezes nem existem, ou então muito tempo passam os policiais sem esses treinamentos. Existem ou não existem? Historicamente, os estados investiam muito pouco na segurança pública. Com o advento da criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, vários recursos vêm sendo repassados ao longo do tempo. Salvo engano, foi Fernando Henrique Cardoso que criou a secretaria e várias verbas carimbadas vieram para os estados. E houve um investimento maior na qualificação dos profissionais, mesmo assim de forma limitada. Em Sergipe, por exemplo, a prática de tiro se dá no curso de formação e muitas vezes com quantidade limitadíssima de uso de munição, seja letal ou não letal. Enfim, nós precisaríamos de mais investimento, principalmente do Estado, que é praticamente zero. A gente fica guardando recursos do governo federal para adquirir armamentos, adquirir munição. Munição é material de consumo praticamente para uma atividade policial em treinamento. Você tem que ter constantemente uma avaliação, inclusive, do profissional de segurança pública. Seja avaliação psicológica ou avaliação de tiro, tem avaliação física, mas essas avaliações têm que ser periódicas e, infelizmente, nós não temos. Essa é uma realidade, você está certo. Os investimentos são poucos e o treinamento se dá quase que exclusivamente na formação do policial, tendo algumas ações esporádicas a depender do comando, do momento, de fazer um treinamento da tropa. Mas é muito raro. Com a sua experiência, Coronel Rocha, por que aconteceu o que aconteceu lá no Farol da Barra, da Bahia? Gilmar, com mais de 30 anos de polícia militar, eu aprendi uma coisa. A temperatura no terreno é diferente de uma sala com ar-condicionado para a gente avaliar o que efetivamente ocorreu naquele momento. Só os policiais que estão lá saberão dizer exatamente o que ocorreu. Foi uma situação muito grave. Uma pessoa em surto psicótico é complicado. Imagine um profissional de segurança pública com um fuzil e com uma pistola na cintura, atirando a esmo para cima
e parece-me que com a imagem houve um disparo em direção aos policiais. Aqueles policiais ali também devem estar passando por um momento delicado. Eles estão sendo acusados de terem matado um colega de farda e que, pelo que mostra a imprensa, é um profissional de elite. O policial nunca chegou atrasado, cumpridor de suas obrigações do serviço, um bom familiar, um bom filho, um bom primo, um bom tio. Quer dizer, um cara do bem. Teve um surto e teve esse desfecho trágico. Eu penso que poderia ter sido negociado mais insistentemente. Enfim, mas como eu disse, a gente está do lado de fora e tem os policiais que participaram da ação. Eles poderão, a seu tempo, explicar o que efetivamente ocorreu naquele momento trágico que culminou com a morte de um colega nosso na Bahia. Esperemos que não se alastre pelo Brasil, porque nossos profissionais de segurança pública estão sob estresse. A gente até um ano atrás estava acostumado a prender bandidos, traficantes, assassinos, esses que não respeitam a vida humana. E hoje, numa mudança praticamente universal, nós estamos vivendo uma pandemia onde alguns governos têm tomado decisões drásticas que impedem e que mudam a vida de cada cidadão. E a polícia está lidando com isso de uma forma ainda muito recente. E é complicado você ter que determinar a paz de famílias que têm que trabalhar de manhã para levar o seu sustento na horário do almoço e trabalhar de tarde para levar a janta para o seu filho. Então é um momento muito complexo. Eu penso que os governos têm que dedicar maior atenção à saúde psicológica do seu profissional de segurança pública. A pressão está muito grande. Você acompanha a atividade policial, a segurança pública em Sergipe há muitos anos na sua vida pública, desde quando era apenas radialista, hoje como deputado, como profissional do jornalismo, do direito, você tem um certo conhecimento mais aprofundado do que é a vida policial. E a gente está no extremo, a gente está no limite das nossas forças físicas. E essa uma das minhas preocupações. Veja, eu tenho sido muito procurado por colegas seus que estão na ativa em estado de depressão. Por que há tanta depressão entre os policiais? Gilmar, você sabe, ao anunciar nossa conversa aqui, eu estou na política hoje. Eu fui candidato a deputado federal em 2018 e fui em todos os 75 municípios de Sergipe. Eu peguei meu carrinho, com meu dinheiro, vale salientar, sem fundo eleitoral nem fundo partidário. Rodei os 75 municípios em todos os destacamentos e unidades da Polícia Militar e algumas coincidiam com a da Polícia Civil. O estresse e o abandono é uma constante nesses postos policiais. O servidor policial do Brasil, sem medo de errar, é o servidor público que entra para o início de sua carreira em plena saúde física, mental e intelectual, pois ele passa num teste físico, num teste psicológico e num teste escrito, numa prova. Ao contrário disso, é o profissional que vai para a reserva com a sua saúde bastante debilitada. Tamanho o estresse que vive durante seus 30 ou mais de serviço público. E, além disso, a sobrevida de um policial depois da aposentadoria, que alguns dizem que é muito precoce, é cedo, é de 10 anos. Tem estudos que dizem isso. Em regra, o policial se aposenta, vive 10, 12, 13, 14 anos depois de aposentado. Então, o estresse é muito grande. A flexibilidade que o Estado tem para dispor da vida desse profissional é muito grande. O Estado pode chegar hoje e falar aqui para o soldado José: José, hoje eu te quero trabalhando em Aracaju, mas amanhã eu quero você em Canidé. E depois de amanhã eu quero você em Propiá e depois em Estância. Não importa se José tem família, se ele
tem filhos na escola aqui, se a esposa dele trabalha em Aracaju ou em Estância, não importa. O Estado dispõe do servidor público militar e às vezes até policial civil de forma muito totalitária. Hoje, para você transferir um servidor público civil, você tem que ser um ato motivado, é um ato administrativo, tem que ser motivado. A saúde quer transferir fulano de tal de Aracaju para a Estância, ou da educação, um professor daqui para Canindé, ele tem que motivar. O Estado não transfere assim. Com o policial militar, não. Ele transfere e não diz nada, vai para lá, se apresenta lá. Isso causa problemas sérios, além do estresse da atividade, Gilmar. A atividade policial militar e policial, de uma forma geral, é muito desgastante. Você não sabe com o que você vai lidar. Olha o exemplo que você citou da Bahia. Os policiais preparados para intervirem em ações criminosas, delituosas, eles se depararam anteontem com um policial em surto, com uma arma. Então, antes de julgar o que ocorreu, a gente precisa apurar. O que é certo é que os estados, os governadores principalmente, precisam investir na saúde mental do seu policial. Tá? Tem casos dramáticos que são omissos pela imprensa, né? Então tem muita coisa ocorrendo na segurança pública do Brasil. Hoje só se fala em Covid, né? Porque a preocupação, a gente precisa sobreviver a essa pandemia, mas os crimes continuam ocorrendo. Os tráficos de drogas, os homicídios continuam ocorrendo. Então a gente precisa cuidar dos nossos profissionais de segurança pública. Não é à toa que Sergipe vive um momento ímpar na história laboral dos profissionais de segurança pública. Nós nunca tivemos na história de Sergipe todas as associações e sindicatos de profissionais de segurança pública juntos, brigando por melhores condições de trabalho, para que os profissionais sejam vacinados, os profissionais da ativa. Os da reserva esperam seu momento de acordo com o PNI, com o Plano Nacional de Imunização, com a sua idade, ou com seus problemas de saúde, que não são poucos, mas os da ativa precisam ser imunizados. Isso nunca ocorreu, você é testemunha. Nunca ocorreu. Delegados, oficiais, praças, agentes, escrivães, policial penal. É muito complicado. O sistema prisional de Sergipe, superlotado. Tivemos agora 2 policiais baleados, um faleceu e o outro está se recuperando. O estresse é muito grande, é muita constância essa pressão em cima do policial. Então os governadores, em especial o governador de Sergipe, precisa olhar com outros olhos os profissionais. Segurança pública não se faz só com viatura e com armamento, não. O homem e a mulher é o vetor principal de uma segurança pública eficiente e que dê resposta ao cidadão, que é quem precisa da polícia. Meu caro Coronel Rocha, você que foi candidato a prefeito em São Cristóvão, para encerrar, o que é que está certo, o que está errado em São Cristóvão? O que é que com você seria diferente? Gilmar Carvalho, São Cristóvão é uma cidade maravilhosa. É a nossa primeira capital, é a cidade mãe de Sergipe. Foi massacrada ao longo do tempo por prefeitos que a imprensa se ocupou de mostrar o que eles fizeram. Não precisa estar repetindo. Mas São Cristóvão é uma cidade que tem muito mais recursos do que várias outras cidades que tem no estado de Sergipe, que são menores, que têm menos recursos do Fundo de Participação do município, enfim. Mas que ela não dá a resposta à sociedade sancristovense como outros municípios dão, por exemplo. Nossos povoados são esquecidos, né? Nós temos praticamente uma cidade dentro de São Cristóvão, que é o Grande Rosa Elza, que é ligado, é geminado com Aracaju, que é mal cuidado ao longo dos tempos. Temos canais expostos lá, a parte de esgoto foi mal feita quando da construção de alguns conjuntos, e isso traz muito dano ambiental e à população daquela cidade. A minha crítica à gestão anterior, que foi reeleita, e nós temos que respeitar a vontade democrática do povo, se a maioria da população decidiu por manter o prefeito, que ele faça uma boa gestão.
era a política do compadrio, certo? A política do nepotismo, de empregar familiares, amigos muito próximos, enfim, são coisas que eu não entendia. A filha dele será queimada deputada, né? Dizem, né? Aí é a prova cabal do compadrio usar a estrutura estatal, no caso municipal, em benefício de um familiar para ser candidato, né? Engraçado que eu sou coronel, mas a prática política de alguns gestores hoje se confundem muito com aquele coronelismo de outrora, onde ele se achava dono daqueles votos. Enfim, eu acho que cuidar do povo de São Cristóvão falta um pouco ainda para essa gestão. Mas como está no início de uma nova gestão, eu estou na torcida para que os resultados venham e que a população seja atendida de forma adequada, com tratamento de saúde, inclusive no momento de pandemia, que nosso hospital Senhor dos Passos tem atenção do município. Que engraçado, o gestor atual foi diretor do Hospital Senhor dos Passos e tinha um convênio com o município. E São Cristóvão, hoje ele é prefeito e não repassa verba para o município. E nossos moradores da cidade histórica e dos povoados circunvizinhos ali da cidade utilizam aquele hospital. Então eu desejo ao prefeito que melhore, que tenha uma gestão melhor do que a anterior e que o benefício familiar fique um pouco relegado a segundo plano e que o povo de São Cristóvão tenha uma melhor atenção nessa gestão. Olha, você viu o Coronel Rocha. O Coronel Rocha foi candidato, inclusive, à prefeitura de São Cristóvão, né? E gentilmente veio nos conceder essa entrevista que você acabou de ver. Agora, eu tenho uma outra entrevista. Sargento Moraes. Assim como o Coronel Rocha, Moraes é da reserva remunerada da Polícia Militar. E a gente tem assim um carinho muito especial pelo nosso pessoal da reserva, tanto que a gente trabalhou muito na época em que o governo do estado teve que fazer concessões de benefícios àqueles policiais militares da reserva remunerada. O policial militar, porque nunca deixa de ser policial militar. Embora esteja na reserva remunerada, o Sargento Moraes fala a partir de agora aqui na TV PPP. Sargento Moraes, com a sua experiência como policial militar, por que, na sua opinião, aconteceu o que aconteceu lá no Farol da Barra, na Bahia? Na Bahia, Gilmar, foi uma ação desastrosa, como toda a mídia nacional, até internacional, porque naquele momento estava sendo várias lives sendo transmitidas ao vivo, aquela cena de tristeza, porque eu, uma carreira de policial por 33 anos, nessa briosa polícia de Sergipe, nunca vi uma cena daquela, o cara executar o próprio colega, que ele foi realmente um ponto mais turístico, de conhecido do mundo todo, fora no Farol da Barra, né, em Salvador, na Bahia, e foi fuzilado. Porque quem conhece de geramento de crise, não houve a negociação, foram 3 horas. Eu tenho comentado, dado algumas entrevistas, e tenho dito, se fosse o marginal não seria abatido. Porque aquele mesmo o BOPE já teve outras operações no interior da Bahia, no sertão da Bahia, com refém, e o BOPE esperou para negociar mais de 22 horas. E quando chegou o BOPE no local da cena, foi recebida a bala de grosso calibre. E o bandido marginal não foi executado. Ele se rendeu e foi para a delegacia, respondeu pelo seu crime e o refém liberado, certo? Então, a operação da Bahia foi totalmente errada. Quem conhece muito bem, que sabe que operações daquele tipo, nível... Primeiro, eu estranhei profundamente, foi expulsar a imprensa, que estava cobrindo, para mostrar a realidade dos fatos, à base de tiro de fuzil para o alto. Uma covardia só de governador, ditador. Quem atirou? Quem puxou o gatilho? Quem determinou
quem deu a ordem para que o soldado Wesley Soares fosse executado naquele dia. Tem que ser responsabilizado. Toda a tropa do choque, o comandante do choque, o comandante da polícia, o Paulo Coutinho, que na minha avaliação, e da maioria de vários colegas que têm comentado isso, não tem as mínimas condições de continuar à frente da briosa polícia da Bahia. Porque ele foi um covarde. Você está se referindo ao comandante da Polícia Militar, não é? Da Bahia, Paulo Coutinho. Isso. Ele disse, numa entrevista, que o policial que morreu, ele colocou os grupos em risco. Ou seja, colocou colegas em risco. É essa a opinião sua? Totalmente diferente. Porque eu busquei informação, acompanhei pela mídia nacional, acompanhei uma entrevista exclusiva com um colega, o soldado, deputado estadual, o Marcos Prisco. Isso. Certo? Falou para a Sergipe no seu programa em primeira mão. Falei com ele pessoalmente. Como é que falaram para neutralizar o colega que não tombou no combate no dia a dia com a bandidagem, mas tiraram a vida dele, cefaram a vida dele, fuzilado. Então o que acontece? Para neutralizar, deram 14 tiros e 8 certeiros e 3 nas costas, conforme informou o deputado soldado Marcos Prisco, da Bahia. Se atira pelas costas para neutralizar ou é para executar? Ele sofreu 3 tiros pelas costas. Pelas costas. Segundo o próprio deputado, o Marcos Prisco, que é soldado da polícia, um dos maiores líderes do aquartelamento que houve na Bahia Grande da polícia, um cara, o defensor implacável dos militares, estava na cena do crime, do começo ao fim. Interessante que ele pediu lá, o comandante da operação, para fazer a negociação, porque ele é o representante, foi da associação de cabos de soldados, sargentos, subtenentes, pediu para negociar com Wesley. Disse que, então diga que eu estou aqui, o deputado, o soldado Prisco está aqui, quer falar com ele. E ele falou muito bem, Gilmar, e quem conhece de polícia. Como é o vagabundo marginal, chama a mulher, chama o pai, chama o filho, chama até o promotor de justiça, chama o delegado, chama o padre da igreja, mas não viu um membro da família lá para negociar. Eu te da questão. Por quê? E foram 3 horas e meia de negociação. Já teve operações de 2, 3 dias. Esse mesmo BOPE que tirou a vida do soldado Wesley, uma operação, como eu falei há poucos instantes, certo? No interior do norte da Bahia, um refém, arriscando a vida, e ali naquele momento não tinha refém, não tinha ninguém, a área estava toda isolada, evacuaram toda a área. Ali faltou preparo. Essa é a grande realidade. Quando o senhor disse que não veio ninguém da Bahia, aliás, da família, o quê? A família abandonou o policial? Não, pelo contrário. Ali os negociadores, o comandante do batalhão dele, e o comandante, o coronel, o comandante geral da polícia da Bahia, o Paulo Coutinho, deveria mandar buscar membros da família para fazer a negociação, para que ele se rendesse, entregasse as armas, entendeu? Não. Mas mostra qualquer imagem de qualquer televisão, não existe ninguém. Mas por inteiro foram buscar a família lá, em Tacaré. Veio, colocou a aeronave para buscar as 2 irmãs, para sepultar o irmão. Mas para salvar o irmão, a polícia não buscou. Sabe que faltava combustível na aeronave ou faltava piloto? Pela experiência que o senhor tem, pelos contatos que já manteve, a Polícia Militar da Bahia paralisa atividades? Ora, Gilmar, o que eu vejo nas redes sociais, falando com vários colegas daqui de Sergipe, da Bahia, que eu tenho acesso, e o próprio representante, o soldado deputado estadual, o Marcos Prisco, isso é provável e isso aí pode acontecer. A revolta é muito grande, a polícia está chorosa da Bahia, está de luto, e não só a polícia da Bahia, nós sergipanos e no Brasil inteiro, só fala no Congresso Nacional, lá tem vários parlamentares que são cabos, sargento, major, coronel, só fala no assunto do soldado Wesley Soares da Bahia. Então, nesse momento de pandemia,
e para na Polícia da Bahia, é complicado, até para nós, que é o estado vizinho, certo? Tem que ter muita cautela nesse momento, porque a bandidagem vai ficar solta, aí você vê que tem pandemia, não pode sair de casa, mas o bandido não tem pandemia para o bandido. Ele assalta, mata você, arromba a casa para roubar. Então, se parar a polícia, você viu quando parou a polícia da Bahia, parou a polícia do Ceará, parou a polícia do Sergipe, parou vários estados, o que aconteceu com vários crimes, várias mortes, vários roubos. Pergunto também o seguinte, outro assunto. É uma reivindicação muito grande das forças de segurança para que essas forças sejam incluídas entre os grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19. Na sua opinião, por que essa equipe não fez isso? Na verdade, deputado Gilmar, o que acontece, quem está no dia a dia, na linha de frente, são nós que estamos na rua, são os militares combatendo a criminalidade. E não colocar na prioridade, o que mais me entristece todos nós que fazemos a briosa polícia de Sergipe, que querem priorizar os presos e ficar para se sobrar vacina para os policiais. Eu defendo quem está na linha de frente, os enfermeiros, quero parabenizá-los, os médicos, auxiliar de enfermagem, os lixeiros que estão aí arriscando a vida, que também não foram vacinados, e a polícia. Tem um movimento muito grande, Polícias Unidas, não só de Sergipe, no Brasil, para buscar essa vacina. Tem uns 3 estados, não me recordo agora o nome, e já priorizaram a vacina para os policiais. Isso aí deve ter acontecido do início, porque quem está no dia a dia, o policial não trabalha em casa, redes sociais. Ele é escalado, até contra gosto, para combater a criminalidade. E aí o assalto, o roubo, a morte, o estupro, ele não tem horário para acontecer. Não vai dizer que vai acontecer. Roubo a banco, tudo mais, assalto, a trabalhador, caminhoneiro, entendeu? Então está ali a polícia para o quê? Para dar garantia ao cidadão de bem. Nós somos treinados e até com risco da própria vida para defender o cidadão de bem. Sargento Moraes, o senhor já deve ter ouvido isso várias vezes, ou pelo menos ter tomado conhecimento. As pessoas do povo ficam muito chateadas muitas vezes. Aí, a polícia depois quer apoio. Aí nós estamos vivendo uma situação agora de crise em relação à pandemia e às medidas restritivas. O direito penal é muito claro e diz que a pessoa, qualquer pessoa, ninguém tem a obrigação de atender a ordem manifestamente ilegal. Mas a gente sabe que a cultura da polícia é diferente. Os policiais estão perseguindo a população trabalhadora? Não. Ali, às vezes, é contra gosto, que tem uns decretos dos governadores, não só de Sergipe, no Brasil todo, os decretos, e a polícia está lá para cumprir. Determinação, o homem é escalado, o oficial, a praça é escalado, determinada região, o local, para cumprir o decreto do governo. E às vezes até contra gosto. Você me lembrou aqui uma coisa interessante, um rapaz, um tratorista, que foi dado a ele uma ordem para derrubar uma casa de uma senhora cheia de filhos, desempregada, faminta. Ele chorou em cima da máquina e arriou a pá carregadeira e foi punido, perdeu o emprego, tudo mais, mas virou um herói. Então o que nós queremos o quê? Que os governos, porque é muito fácil falar, cobrar só de um governo só. Eu acho que todo mundo tem que estar irmanados, os prefeitos, governadores, que foi muito dinheiro vir para os estados, para o município, ninguém presta conta a ninguém. Outra coisa, se fala muito de parlamentar, você tem as emendas parlamentares lá em Brasília, com os parlamentares dos 11 de Sergipe colocou emenda para a saúde, para a pandemia, para os hospitais, certo? Faz a política local dos seus interiores. Acho que foi 1 ou 2 que colocaram recurso para o governo do estado, a nível do recurso que tem direito das emendas parlamentares, e os demais. Mas a falácia é bonita, o discurso é lindo. Chega na mídia, no seu programa, redes sociais, e que está defendendo pandemia, defendendo o trabalhador, defendendo o pobre. Como? Você teve a chance de colocar o recurso e se negou a colocar o recurso. Então é muita lorota, é muita conversa fiada e chora para boi dormir. Todo mundo agora, Gilmar, com esse negócio da pandemia, você defende muito bem no seu programa de rádio diariamente, todo mundo dá as mãos para poder todos ser ajudados. A igreja já teve
recentemente, passou tem uns 2, 3 dias, viu, não sei, o Estado, a Igreja Universal, quero aqui parabenizar. Eu sou da Igreja Católica, certo? Mas abriu lá, tem vários profissionais ligados à igreja, médicos, enfermeiros, certo? E foram abrir, fez uma parceria com o município, com o governo, para vacinar, para dar agilidade. O que falta? Faltou a vacina. Chega a vacina, mas não tem quem aplique. Pô, aí falta planejamento, meu amigo. Não tem como. Tem tantas pessoas, tem quantas faculdades aqui em Sergipe, que está no curso de medicina, de enfermagem. Fazer um convênio, contratar essas pessoas que sejam voluntárias, para poder atender a população. Porque todo mundo vacinado, volta à normalidade. Que é o risco, Gilmar, agora da pandemia. Com relação às operações, para terminar, dos policiais, e nós temos trabalhadores aí impedidos de trabalhar. Os policiais estão sendo obrigados a perseguir trabalhadores? Não. Os policiais, isso aí não foi nada comentado que tem que obrigar, punir. Tem algumas ações que elas são mais severas. Eu acho que quando eu ia trabalhar, Gilmar, eu tenho isso na minha mente. Lá no outro lado, pode estar meu irmão, pode estar minha mãe, minha esposa, meu filho. Então eu tenho que tratar o cidadão bem. Porque o cidadão bem só quer fazer com que ele busque um recurso naquele dia para pagar a alimentação do pão no dia seguinte. Não é mole, porque às vezes o cara que tem o salário mensalmente certinho na conta, pode falar, certo, fica em casa. Agora o cidadão que não tem emprego, que a luz está cortada, que não tem energia, ficar em casa é complicado. Eu estava lendo, quando vim para cá, um governador aí do Espírito Santo, mandou todo mundo ficar em casa lá, fechou tudo lá. Mas comprou vinho importado, francês, não sei o quê, comprou lagosta, comprou camarão. Meu amigo, ninguém vai aguentar isso. Você tem que abrir mão. Lagosta não, compra o seu dinheiro. Tem que dar o pão ao povo que está faminto. Porque, Gilmar, se der muito essa pandemia, mais um ano, aí que vem aí a crise da fome. Como já tem vários países passando por isso, a fome. Você vai chorar, vai no seu programa diariamente na porta, você vai pedir um pão para dar à família. Isso que é mais doloroso. Então eu peço aqui os policiais, os colegas de fardas, que quando for fazer uma abordagem, trata o cidadão como o cidadão merece, como você aprendeu na academia, como você aprendeu no curso, com decência. Perfeito, um abraço, muito obrigado. Olha, TV Pé. Só amanhã agora. Um abraço e até lá, hein?